presença do Senhor. Para onde Deus foi, irmãos? Para onde Deus foi? Deus não foi para lugar nenhum, Ele estava lá no mesmo lugar de sempre. Ele estava lá no mesmo lugar de sempre. E quando foi procurar Adão, o Adão estava distante da face do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o pecado é que faz separação entre você e Deus. Mas Deus continua aí. Deus continua lá. Deus continua aqui. Deus continua se manifestando. Deus continua estendendo a sua mão. Deus continua querendo se revelar. E o apóstolo Tiago fala assim: aproxime-se, chegue mais a Deus. Quanto mais você chegar a Deus, mais Ele chegará a vós. É um convite que resulta numa resposta divina. Quanto mais você vai dando um passo para lá, Deus dá um passo mais para cá. Oh, irmãos, e quando você estiver bem próximo de Deus, você vai sentir o abraço do Espírito Santo dentro da tua alma. Não há nada que vai abater o teu coração. Não há nada que vai trazer essa angústia, essa falta de serenidade. Porque o Espírito de Deus vai envolver a tua alma, vai trazer a plenitude do céu para dentro do teu coração. Porque a presença de Deus, irmãos, ela afasta a tristeza. A presença de Deus afasta a angústia. A presença de Deus afasta a desilusão. A presença de Deus afasta a decepção. A presença de Deus traz a glória de Deus para dentro das nossas vidas. A presença de Deus traz despertamento. A presença de Deus traz avivamento. Então procure chegar-se a Deus. O que você pode fazer para chegar a Deus? Faça. Faça o que você pode fazer. E o apóstolo Tiago aqui, o pastor Tiago, porque essa aqui é uma carta pastoral. Então nós podemos chamar o apóstolo aqui de pastor. Pastor Tiago. Ele vai dar algumas dicas para você aproximar de Deus. Como que você vai? Como que eu posso, pastor, aproximar de Deus? Então, me dá uma dica. Ele vai dar uma dica aqui, ó. Versículo número 8, ele fala assim, olha. Primeira coisa, limpa as mãos. Limpa as mãos. Essas mãos que ele está dizendo se refere à necessidade de abandonar o pecado, as ações pecaminosas que mancham a tua conduta espiritual. Irmãos, se você quer que Deus se aproxime de você, e a palavra de Deus diz que Deus é santo. Deus é santo. Deus é puro em todas as suas ações. Os anjos dos céus adoram a Deus e dizem continuadamente: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E como eu posso me aproximar de Deus todo cheio de pecado, ferindo e manchando a santidade de Deus? Então o apóstolo Tiago vai nos instruir, vai nos dar uma dica: limpa primeiro, limpa as mãos, vós pecadores. Abandona as práticas pecaminosas, abandona as ações que te afastam, que repelem a presença de Deus da sua presença. Vá buscando caminhos de santidade, vá buscando formas de sair de perto daqueles que te induzem ao pecado. O salmista, no Salmo de número 1, ele vai deixar algumas dicas e falar assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem anda nas rodas dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. É uma forma de abandonar o pecado. É o que, irmãos? Primeiramente, meditar na palavra de Deus e não andar com aqueles que vivem na prática do pecado. Porque aqueles que vivem na prática do pecado certamente vão induzir você ao pecado, e você vai manchando as suas mãos, vai sujando o teu corpo e fatalmente vai te afastando da presença de Deus. Mas chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E uma forma de chegar a Deus é limpando as mãos. Senhor, afasta de mim ações pecaminosas, atos que vão manchar a minha reputação espiritual, porque eu preciso estar bem conectado contigo, Senhor. Existe aí no versículo de número 8, o apóstolo Tiago está dando mais uma dica de como se aproximar de Deus. Você de ânimo dobre,
cai o coração. Quem que é ânimo dobre, irmãos? É aquela pessoa que é de duas caras. Pessoa que tem dois jeitos diferentes de ser. Uma pessoa que é uma coisa ali e a outra coisa cá. Pessoas de caráter indefinido. Ou se não é caráter indefinido, é de caráter nefasto. Aquele caráter mal visto. Pessoas que não têm comprometimento com a sua palavra, com a palavra que fala, a própria palavra, né? Pessoa que não tem comprometimento com a própria palavra. Existe uma diferença entre caráter e comportamento. O caráter é a nossa identidade social. É como as pessoas nos veem, o que nós somos, aonde nós estamos sendo vistos e onde nós não estamos sendo vistos. É o conjunto de princípios que regem a nossa vida. Se nós não somos pessoas que temos comprometimento com aquilo que nós defendemos, tem pessoas que aqui dentro da igreja, eles aqui estão falando contra algum ato pecaminoso, aqui estão denunciando o pecado, mas quando saem daqui de dentro para fora, ele é autor do mesmo pecado que ele está denunciando aqui, dentro da igreja. A conduta é completamente diferente. E olha que eu não estou falando de comportamento. O que eu faço de comportamento? Comportamento, às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou assim. Que onde que eu sou desse jeito. Mas é claro que existe um comportamento social. Por exemplo, eu agora estou aqui diante de vocês de terno e gravata. Perfeito? Isso aqui é uma roupa social. Está meio velhinho, né? Esse terno aqui, bom para poder tomar como exemplo, não é? Enxergue ele como se fosse novinho. Esse terno aqui eu vi uma foto dele que eu tirei lá. Que dia que era aquela foto lá dele? Acho que 2012 parece. 2012. Já tinha comprado esse terno. O bebê é bom, né? Está rendendo. Enfim. Mas não se imagine que eu estou aqui com um terno, uma roupa social fina. Eu vou usar essa roupa social, esse terno e essa gravata, lá no serviço que eu estava fazendo hoje, que eu estava lá limpando meu terreiro, aparando as gramas. O que vocês acham? É claro que eu não posso vestir a mesma roupa que eu uso aqui, num ambiente social, lá no ambiente que eu estou em outra situação. Isso é comportamento. Estou querendo falar sobre comportamento. É claro que o pastor Isaac aqui, diante da igreja, ele vai ter um palavreado diferente do que o palavreado que eu tenho lá dentro da minha casa com a minha esposa. Coisas que eu converso com ela lá, na intimidade com ela, eu não posso nem referir aqui nesse microfone aqui. Não posso nem me referir, porque lá é meu ambiente de intimidade. Lá é um ambiente lá que eu posso tirar algumas das minhas armaduras e ficar mais tranquilo. Mas dentro do ambiente social eu preciso medir as palavras aqui, o qual vai sair da minha boca. Eu preciso, porque aqui poderá sair palavras aqui, das quais eu converso com ela, que aqui diante de vocês seriam as ofensas. Vocês considerariam ofensas. Então eu preciso vigiar. Isso é questão de comportamento. Mas lá na minha casa, dentro da minha intimidade, irmãos, os princípios que eu defendo aqui, eu defendo lá. O Isaac verdadeiro que eu sou aqui, eu sou lá. Se eu me comprometo com a verdade aqui, eu me comprometo lá juntamente com ela, na minha intimidade com ela. Isso é caráter. Agora, comportamentos podem diferir em determinados lugares. Eu aqui, por exemplo, dentro dessa congregação, eu tenho liberdade para pregar a palavra de Deus. Lá no meu serviço, por exemplo, não tenho liberdade para pregar. Quantas vezes eu ganho uma oportunidade lá para poder falar alguma coisa rápida, porque às vezes a gente tem reuniões no início dos turnos, aí a gente faz aquela oração rápida, uma rápida palavra. Ô pastor Isaac, dá uma palavra para nós. Eu não posso falar a mesma palavra que eu falo para a igreja assembleiana, porque lá tem católico, lá tem umbandista, lá tem batista, tem quadrangular, tem quem não é nada, tem ateu, tem tudo quanto há. Então você não pode falar da mesma maneira que eu falo para a igreja Assembleia de Deus. O evangelho é o mesmo, mas a forma de expressar é outra. A forma de expressar é outra. Isso é questão de comportamento social. Agora, estando aqui ou estando lá, os princípios a quais eu defendo é o mesmo, isso é caráter.
E a Bíblia ensina aqui o seguinte: vocês que têm esse caráter duplo, ora que você está lá no meio lá do futebol, é palavrão, é xingamento, é não sei o que. Você está lá na sua casa, sai palavrão, sai xingamento, sai não sei o que. Aí na igreja, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, achou que lá e tal. Isso é desvio de caráter. Desvio de caráter. E a Bíblia fala aqui, olha aqui, vocês são de duplo ânimo, vocês têm um caráter dividido, vocês têm a mente dividida. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é engano. Precisam ter o foco sincero em Deus, exclusivo em Deus. A devoção tem que ser sincera diante do Senhor. É o que a palavra está dizendo aqui. Se você quer que a sua oração seja respondida, existe essa condição de ser sincero no seu comportamento. Você não pode ser lá no meio, não sei de onde, que você tiver lá uma certa pessoa, do lado de cá outra pessoa, e ter dupla personalidade, né? Às vezes tem uns que tem até uma terceira personalidade, consegue ter até mais caro do que duas. O normal é alguns ter duas, tem gente que tem 3 ou 4, você nem reconhece. Tem gente que você nem reconhece determinadas pessoas. Tem pessoas as quais convivem com a gente, fala que é crente. Na hora que eles falam assim, nossa, é crente? Conviveu com a gente tanto tempo. O que é? Verdade? Nada indicava isso. Não, mas eu sou lá da igreja tal, não sei o que, inclusive até sou não sei o que lá na igreja lá. Que joia. A palavra do Senhor fala assim: vocês de ânimo dobre, purificam o coração. Irmãos, vocês que estão aqui, irmãos, vocês que estão me ouvindo aí, ou que ouvirão através da internet de algum dia, algum momento, se você tem essa mentalidade dividida, essa hipocrisia, essas duas caras, em nome de Jesus,